Nesse vídeo, vamos descobrir a verdadeira origem da ansiedade. E se a sua ansiedade não começou hoje? Você já teve aquela sensação de que a sua mente não desliga? Você deita para dormir, mas os seus pensamentos começam. E se acontecer alguma coisa? E se eu não conseguir? E se não der certo? E se esse relacionamento acabar? E se eu decepcionar alguém? E se alguma coisa der errado? E quanto mais você tenta parar de pensar, mais a sua mente parece acelerar. Você se identifica? Mas hoje eu quero fazer uma pergunta diferente para você. E se a sua ansiedade não tiver começado hoje? E se aquilo que você sente atualmente estiver relacionado à experiência que ensinaram você há muito tempo a viver em estado de alerta? Talvez você não seja simplesmente uma mulher preocupada. Talvez você tenha aprendido a esperar que alguma coisa ruim aconteça. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar uma reflexão simples para começarmos a investigar o que pode estar por trás da sua ansiedade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Mulher que Realiza. Eu sou a Rosilda Silva, terapeuta de mulheres, e aqui nós conversamos sobre autoestima, identidade, relacionamento, emoções e processos de reconstrução emocional. Se você gosta de vídeos como esse, já fica por aqui. E se você está chegando agora, já se inscreve aqui no canal, porque aqui nós não vamos falar simplesmente sobre a dor. Nós vamos falar sobre compreender a dor e construir novos caminhos. E agora, já no início do vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Quando a ansiedade aparece em você, qual é o primeiro pensamento que vem à sua cabeça? Escreva aqui nos comentários, pode ser apenas uma palavra. Mas afinal, o que é ansiedade? Antes de falar sobre a origem, precisamos entender uma coisa. A ansiedade não é simplesmente a sua inimiga. Em determinadas situações, ela é uma resposta natural do nosso organismo ou diante de uma situação percebida como ameaçadora. É aquele mecanismo que diz: preste atenção, existe alguma coisa acontecendo. Mas o problema aparece quando o sistema de alerta permanece ligado, mesmo quando você não está diante de um perigo iminente. Aí sim, é um caso para se preocupar. É como se o corpo dissesse: fique preparada, alguma coisa pode acontecer. E então você começa a viver antecipando os problemas. Você sofre pelo que aconteceu, sofre pelo que está acontecendo e muitas das vezes sofre também pelo que nem aconteceu ainda. Você está fisicamente aqui, mas a sua mente está vivendo dezenas de possibilidades ao mesmo tempo. Vamos começar pela primeira origem. O que você aprendeu sobre segurança? Agora nós chegamos a uma parte muito importante. Durante a nossa vida, aprendemos muitas coisas sobre segurança. Algumas mulheres, elas cresceram em ambientes imprevisíveis. Não sabia quando alguém estava bravo, não sabiam quando surgiria um conflito, aprenderam a observar o tom da voz, a expressão facial, o silêncio, começaram a perceber tudo ao seu redor para tentar evitar problemas. E talvez essa menina tenha aprendido: eu preciso estar atenta para ficar segura. Anos depois, essa menina cresceu, mas o nosso corpo pode continuar funcionando como se precisasse estar sempre preparado para uma situação de perigo. Por isso, quando falamos sobre a origem da ansiedade, precisamos olhar para a história de cada pessoa com muito cuidado. Mas isso não significa que toda ansiedade venha lá da infância. Isso não significa que exista uma única causa para a ansiedade. Mas as experiências de vidas, estresse, relacionamento, perdas, mudanças e outros fatores podem sim contribuir para a forma como uma pessoa vivencia a ansiedade. Existe outro comportamento muito comum: a necessidade de controlar tudo. Você quer saber o que vai acontecer, quer sempre prever as reações das pessoas, quer ter certeza de que tudo vai dar certo, quer evitar qualquer possibilidade de sofrimento. Só que existe um problema: quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais cansada a sua mente fica, sabia?
Você começa a fazer planos para todos os cenários possíveis e chama isso de prevenção. Mas às vezes é só a ansiedade tentando criar uma sensação de segurança para você. Então eu quero que você se pergunte: o que eu estou tentando controlar? Porque tenho medo do que pode acontecer se eu perder o controle? Essa pergunta pode abrir uma porta importante para o seu próprio autoconhecimento. Agora nós vamos falar sobre a ansiedade nos relacionamentos. Porque muitas mulheres descobrem que sua ansiedade aumenta justamente quando estão emocionalmente envolvidas com alguém. A pessoa demora para responder, aí você logo pensa: será que aconteceu alguma coisa? Será que ele está perdendo interesse por mim? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que ele vai embora? Aí você então começa a procurar sinais, analisa as mensagens, revê conversas, interpreta silêncios, e isso pode criar um ciclo extremamente cansativo no relacionamento. Insegurança, pensamento, medo, tentativa de controle, alívio momentâneo e novas dúvidas. E então o ciclo começa a se repetir novamente. Por isso, algumas vezes aquilo que parece apenas medo de perder alguém pode estar relacionado a uma necessidade mais profunda de segurança emocional. E agora eu vou te fazer algumas perguntas para a gente fazer uma investigação sobre a sua ansiedade. Agora eu vou fazer um exercício com você. Se possível, pegue papel e caneta para a gente começar. Não precisa anotar as perguntas, anote só a resposta. Quando é que a minha ansiedade aparece com mais força? Observe situações, pessoas e momentos. O que eu temo que aconteça? Não responda apenas tenho medo. Não. Complete a frase. Eu tenho medo do quê? O que eu faço para tentar diminuir esse medo? Evito situações, controlo pessoas, me isolo, penso excessivamente? O que esse medo parece querer me proteger? Quando é que eu me sinto segura? Quais pessoas, lugares, hábitos ou atitudes ajudam você a se sentir em segurança? Não tente encontrar todas as respostas de uma vez. Você está começando uma conversa consigo mesma. Então tenha calma, faça no seu tempo, respire e eu tenho certeza que você vai achar a resposta para todas as perguntas. Entender a ansiedade é importante, mas também precisamos aprender novas formas de responder a ela. O primeiro passo é: perceba o seu pensamento. Quando você perceber a ansiedade chegando, diga: eu estou tendo um pensamento de medo. E isso não significa que esse pensamento seja uma previsão de futuro. Segundo, volte para o presente. Pergunte-se: o que está acontecendo agora, nesse momento? Não daqui uma semana, não amanhã, agora. Terceiro, cuide do seu corpo. Faça respiração consciente, lenta e profunda. Tenha o hábito de movimentar o seu corpo, como a caminhada ou exercícios físicos. Tenha um sono adequado, uma noite tranquila. Procure se alimentar de forma saudável. Faça momentos de pausa, que pode fazer parte de uma rotina de autocuidado com você mesma. Quarto, converse com alguém. Você não precisa enfrentar tudo isso sozinha. E se a ansiedade estiver intensa, persistente, atrapalhando a sua rotina ou até mesmo seu sono, seus relacionamentos ou seu trabalho, procure a avaliação de um profissional de saúde. Buscar ajuda não significa que você fracassou, significa que você decidiu não continuar sofrendo sozinha. Agora, eu quero falar diretamente com você. Talvez você tenha passado anos dizendo: eu sou assim mesmo, eu sou muito preocupada, eu sempre fui desse jeito, eu penso demais, eu nunca consigo relaxar. Mas talvez você nunca tenha parado para se perguntar: o que o meu corpo está tentando me dizer? Não transforme a sua ansiedade em vergonha. Escute o que ela está sinalizando para você. Procure sempre compreender os seus medos, procure compreender os seus padrões e, principalmente, procure ajuda quando você precisar. Você não precisa descobrir tudo sozinha. Agora, eu quero fazer uma pergunta muito especial para você. Qual é o maior medo que aparece quando a sua ansiedade aumenta? Medo de perder alguém? Medo de fracassar? Medo de ser rejeitada? Medo de ficar sozinha? Medo de não conseguir? Escreva aqui nos comentários.
O meu maior medo é. E se você perceber que muitas mulheres estão vivendo algo parecido, lembre-se, você não está sozinha. Agora, se esse vídeo fez você olhar para a sua ansiedade de uma maneira diferente, deixe aqui a sua curtida, o seu like. A sua curtida vai ajudar outras pessoas a serem alcançadas. Compartilhe também com a mulher que vive preocupada, que pensa demais e que talvez esteja precisando entender que ela merece cuidado também. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, não se inscreveu, inscreva-se nesse canal Mulher que Realiza, porque aqui nós vamos continuar conversando sobre autoestima, ansiedade, relacionamentos, feridas emocionais e reconstrução da sua identidade. E eu quero, com muito carinho, construir essa comunidade junto com você. Eu me chamo Rosilda Silva, sou terapeuta de mulheres e quero deixar uma frase para você guardar no seu coração. Você não precisa acreditar em todos os pensamentos que o medo coloca na sua mente. Sempre que precisar, respire, volte para o presente, cuide de você. E quando sentir que não consegue caminhar sozinha, peça ajuda. Você merece viver além desse estado de alerta constante. Um grande beijo para você, que Deus abençoe você por ter ficado até aqui comigo. Nós vamos nos ver nos próximos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.